Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje é da Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, os versículos 35 até o versículo 58. O estudo de hoje é uma continuação do tema sobre a ressurreição dos mortos. Uma vez que Paulo nos afirma e nos leva à convicção da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição, ele agora quer explicitar de que forma ocorrerá a nossa ressurreição. E aqui é importante já lembrar desde o início que toda a explicação que Paulo dá é uma explicação metafórica, ele usa de metáforas, de comparações, porque não dá para se explicar aquilo que são desígnios misteriosos, mas misterioso não é de mistério oculto, mas de mistério profundo, daquilo que vem da profundidade do amor de Deus, numa simples linguagem humana. Por isso é bonito ver o quanto Paulo usa muitas figuras comparativas da botânica, da astronomia, dos astros do céu, das plantas, para poder explicar a transformação corporal que em nós se realizará. Primeiro já o que está no versículo 35. Mas como é que alguém ressuscita dos mortos? De que maneira o corpo vem? Insensato. O que semeia não recobra a vida sem antes morrer. Ora, nós que semeamos em Deus, nós que entregamos a vida para Deus, nós que cremos na ressurreição, a passagem, a transformação para o corpo glorioso, nós só experimentaremos a ressurreição se morrermos. Se morrermos, não experimentaremos a ressurreição, a não ser na condição que Paulo vai dizer mais adiante. Mas a condição para toda a humanidade é que todos morramos, porque morremos em Cristo e com Ele recobramos a vida de uma forma gloriosa. O versículo 38 nos afirma inclusive isso, que Deus, porém, lhe dá um corpo que lhe apraz, e a cada uma das sementes o corpo da planta que lhe é próprio. Então, a comparação com o corpo da planta, cada planta tem o seu corpo, não é? Apenas que a vida humana, ela tem duas etapas. E aí Paulo vai distinguir a etapa corpórea, que Paulo vai chamar essa etapa corpórea de corpo animal, lá no versículo 43, semeado no desprezo, do versículo 42, assim a ressurreição dos mortos, semeado corruptível, na corrupção, ele ressuscita um corpo incorruptível. Um corpo que é semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, ele ressuscita corpo espiritual. Então essa é uma pérola preciosa, porque o nosso corpo, como o recebemos na fragilidade, o recebemos na fraqueza, o recebemos em meio à corrupção do pecado que esse corpo vai estar sujeito por causa da vida terrena, humana, que todos nós vivemos nela. Esse corpo ele se cansa, esse corpo ele se torna perecível, esse corpo ele desgasta. Então é o corpo animal como o corpo de todos os outros animais. Aliás, a linguagem de corpo animal é uma linguagem muito conhecida da cultura grega, né? O homem é um animal e um animal racional, assim distingue os gregos. Então, se nós temos um corpo animal, que é um corpo terreno, esse corpo há de ressuscitar um corpo espiritual. E se há um corpo animal, óbvio que há um corpo espiritual, está dizendo Paulo. Aí vai nos lembrar do primeiro homem que foi Adão, alma vivente, mas o novo Adão, que é o segundo Adão, é espírito vivificante, espírito de vida. Primeiro não vem o homem espiritual, mas o homem animal. Toda essa explicação de Paulo é para nos dar a convicção de que a vida futura não será como a vida presente. Ainda que esse corpo sejamos este corpo que irá participar, mas ele irá participar da vida futura
transformado, glorificado, renovado, espiritualizado em todos os sentidos. Ele será vencido em tudo aquilo que ele tem de mortal, de corporal, de necessidades físicas e assim por diante, para assumir a incorruptibilidade da vida plena, da vida em Deus. Assim como reproduzimos, nos diz o versículo 49, em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial, as feições do homem do céu, as feições do homem do espírito, né? Você olha para a imagem de Nossa Senhora, as imagens, os quadros dos santos, o artista que faz a imagem procura dar àquele corpo uma feição já não mais humana, mas uma feição espiritual, coloca até algo, eu não sei como é que chama aquilo que coloca na cabeça dele para dizer que houve uma transformação, que ele foi santificado. As roupas, né, geralmente transverse de um sentido mais glorioso. Ainda que seja uma linguagem muito pobre, o artista, por mais que ele capriche, ele não consegue reproduzir aquilo que é celeste. Mas o versículo 50 diz o seguinte: o que afirma, irmãos, é que nem a carne nem o sangue podem participar do reino de Deus, e que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Não tenhamos medo do corpo perecer. Não tenhamos medo do corpo morrer. O mesmo Deus que criou esse corpo, que nós nos gloriamos, nos admiramos dele, é o mesmo Deus que transformará esse corpo. Às vezes a gente vê um corpo quando morre, às vezes certos corpos são até mais estragados, né? Porque passou por uma condição mais difícil. Tem corpos que precisam até não tem nem condição de ser enterrado, ele vai ser usado um outro processo, ainda que esse corpo virará pó. A verdade é essa. O toque de Deus é transformar aquilo que o pó de onde viemos se transforma então no corpo glorioso. O versículo 51, eis que vos revela um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. É uma verdade, porque nem todos morreremos. Paulo tinha naquela época a convicção da vinda iminente de Cristo na sua vinda gloriosa. Do mesmo jeito, se eu creio hoje que Cristo virá na sua vinda gloriosa, eu posso ter uma certeza de que nós não iremos morrer, porque o Cristo estará chegando. Ou a geração que Cristo vier glorioso não experimentará a morte da forma como nós experimentamos na condição presente. Mas não tem outro jeito. Mas mesmo estando vivo por ocasião da vinda do Senhor, esse corpo ele será transformado. Seja o corpo que já morreu, seja o corpo que estiver vivo, ele precisará passar pela transformação. Não é? Será um abrir e fechar de olhos, onde o som de uma trombeta ressuscitará todos os mortos de uma forma incorruptível, e quem estiver vivo será transformado também no abrir e fechar de olhos. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que esse corpo mortal se revista da imortalidade, da imortalidade da glória de Deus. Então é um texto maravilhoso, é um estudo maravilhoso que nos coloca em comunhão com a nossa condição final, com a nossa condição definitiva, com a nossa condição renovada, transformada, com a nossa condição gloriosa, com a condição que nos espera na reta final da vida de todos nós. Temos firmes essa esperança, essa confiança, essa certeza. Não é preciso fantasiar tanto, necessário saber como é que vai ser dessa forma, daquele outro jeito. Não. O importante é saber que Deus cuida de nós. É uma fé simples, é uma fé de confiança, é uma fé de saber que esse Deus que nos deu a vida nos dará uma vida mais plena e mais gloriosa. E para encerrar, o versículo 58, meus amados irmãos, por favor, sede firmes, inabaláveis, aplicando cada vez mais a obra do Senhor. Sabei que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, não é inútil. Então, não precisamos parar e nos deter em questões, em discussões que muitas vezes são inúteis. Importante é nos determos no essencial, no fundamental, e não nos perdermos nisto. Mantermos o foco na nossa fé, porque nós sabemos que é nele, no Senhor, que nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança, e Ele
Tem algo que os nossos olhos ainda não viram, que a nossa capacidade não é capaz de imaginar. É aquilo que Deus prepara para aqueles que o amam e o amam. Vamos nele manter firme nossa fé e nossa esperança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.